Agora centralizou. Pronto, estamos gravando agora. Deixa eu ver se está gravando, tá. Porque depois a gente fala, não estiver gravando, já está gravando. E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho, depois eu começo, né? A gente Tudo conversa. bem. Qual é o objetivo do meu canal A Empresa no Divã? É contar histórias de empreendedorismo, né? Então, no podcast, cada um vende o seu peixe. Eu vendo o meu peixe, que eu sou mentora de empresários, a partir da parte psicológica, e você pode defender alguma coisa que você queira sua, algum Sim, empreendimento, alguma coisa, né? E principalmente o objetivo é contar histórias e ensinar alguma coisa, né? Comecei a fazer, só comecei a entrevistar algumas pessoas e fui colocando lá. E depois um dia eu parei e me perguntei, os podcasts, por que é que eu vejo o podcast do fulano todo dia? Porque eu aprendo nesse certíssimo. podcast, né? Então a gente precisa dar uma dica, ensinar alguma coisa, né? A nossa experiência já é um aprendizado, né? Mas a gente trabalha, e você gosta da parte do network, então você pode trabalhar com isso, né? Falar sobre network, né? E eu vejo que as pessoas ali no grupo que eu faço parte seu, as pessoas trocam muita informação sobre livros, ligado ao empreendedorismo, né? Quem tem esse livro? Então é um canal de ajuda, né? Onde as Sim, pessoas sim. trocam e tal, e etc. E network é um trabalho, né? É um trabalho interessante. E muita gente ganha bastante dinheiro com network. Você nunca fez um encontro assim para reunir essa galera? Nunca pensou nisso? É o que acontece. Eu tenho até o interesse, Hum, tentei fazer, mas existe uma diferença muito grande que eu comecei a perceber entre o verdadeiro empreendedor e a pessoa que diz que empreende. sim. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, acham que as coisas vão cair do céu, e na verdade não é assim. As coisas dependem do nosso suor. Eu, quando comecei o grupo, eu comecei logo no início, nos anos de 2008, se salvo engano, no Facebook. Se eu Uhum, estiver errado, é coisa de um ano para mais ou para menos. Comecei e fui plagiado, meu grupo se chamava Mente Milionária, e me plagiaram. E uhum, daí eu mudei o nome e coloquei o Milionários SA, que inclusive é o grupo que você também faz parte. sim. Tenho a honra de tê-la como membro do nosso grupo. Uhum. O que acontece? Eu enxerguei a Peraí, peraí. dificuldade das Peraí, já pessoas. está ficando bom. Deixa eu começar então, entendeu? Tudo bem, Aí depois você conta a história, porque senão você vai contar aqui, tá ficando bom esse negócio, aí a gente vai começar de novo. Então, deixa eu tudo bem. parar que eu vou começar, entendeu? Vou apresentar o podcast, e aí você já começa contando essa história de 2008, que eu achei que era mais recente, né? Porque eu acho que eu entrei em 2016, por aí, 2015. Sim, eu já tinha o grupo. Na verdade, eu iniciei em 2008 no Facebook, depois eu criei os grupos no WhatsApp. Ah, tá. Pode saber depois, não sei nem quando é que veio o WhatsApp, acho que 2014. Por Entendeu? aí, por aí. 2014, isso aí. Então, vamos lá. Então, pera aí, só um minutinho. Então, Tudo bem. é, Então, esse aqui é o podcast Empresa no Divã, um podcast feito para empreendedores, cujo objetivo é compartilhar experiências, dar dicas de empreendedorismo. Então, e hoje nós temos aqui o prazer de receber o Sami, que é um grande empreendedor, do qual eu faço parte de alguns grupos dele. Então, já faz um tempo, né, Sami, que a gente tenta conversar. E hoje Verdade. finalmente temos o Sami aqui. Então, Sami, me conta aí você estava me contando aqui, eu falei, não, porque já está ficando muito. Me conta aí a tua Verdade. história aí, como é que você começou essa história dos grupos e como é que você empreende através dos grupos. Então, vamos conversar. Me conte aí, Vamos lá. contando aqui antes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ter sido convidado, em poder falar um pouquinho, contar a minha história. O meu grupo começou em 2008, salvo Primeiro, engano. primeiro, nossa, eu que agradeço você ter aceitado, tá? Então, vamos aproveitar e pedir aqui para quem vê o nosso podcast, a galera que vê, curtir, compartilhar, porque a gente precisa, né, desse like aí das pessoas, isso é importante, né, para que a Com mensagem chegue a certeza. mais pessoas. Então, vamos lá, você me conte aí como é que tudo começou. O meu grupo começou em 2008, né, através do Facebook. Eu enxerguei que as pessoas tinham muita dificuldade de se comunicar e de fazerem negócios.
Eu sempre vi o network como uma ferramenta, na verdade, a ferramenta mais poderosa para você mover negócios e criar novas oportunidades. sem O dúvida. network consegue te abrir portas. Você tendo os aliados certos, você consegue chegar no seu caminho, no seu propósito com mais facilidade, com mais rapidez. Então, eu criei o grupo. Meu grupo se chamava Mente Milionária. Eu fui plagiado no Facebook. Quando me plagiaram, eu troquei o nome, botei Milionários SA. E logo que o WhatsApp iniciou, que iniciou os grupos do WhatsApp, eu corri e criei no WhatsApp o Milionários SA, que inclusive você faz parte. E, assim, o grupo foi crescendo muito e eu acabei tendo que dividi-los e criei 6. Hoje eu estou unificando só para um, né? Porque o Sim, WhatsApp criou essa oportunidade de ter mais membros e criar as comunidades. Então, desde o momento que eu comecei, eu sempre fui um empreendedor nato, sempre gostei de negócio e sempre fui movido ao network. Desde muito novo eu conhecia muitas pessoas e as pessoas, eu era um garoto um pouquinho arteiro no colégio e as pessoas falavam: leva a sua liderança para o bem, é bom fazer amigos, é bom conhecer pessoas novas. E daí, cada vez mais, eu me tornei um cara popular. E enxerguei que com a popularidade eu poderia também fazer negócios. muito bem. Criei o grupo e fui conectando pessoas. Eu mesmo, hoje tenho um cara que eu tenho uma admiração, é do nosso grupo, ele é do Sul, de Bento Gonçalves, que é o Paulo, tenho uma admiração muito grande, nós já fechamos alguns negócios, pretendemos fechar outros. Criei muitas conexões também fora do país, tem muitas conexões também em outros estados, como São Paulo, Bahia. Bahia eu também tenho um grande parceiro que cuida da parte de marketing de uma empresa que eu estou montando. E, assim, as pessoas, quando tiverem, enxergarem que empreender basta você querer e que não adianta porque nada cai do céu, porque tem uma diferença muito grande entre a pessoa dizer que é empreendedora e a pessoa de fato ser empreendedora. No meu grupo eu enxergo essa deficiência. Uhum, Eu já marquei alguns encontros e sempre há uma dificuldade, das vezes, de nos encontrarmos. Eu digo às pessoas aqui do Rio mesmo. sim. Então, isso, assim, eu acabo enxergando como uma fraqueza do empreendedor. Eu acho que a pessoa que Olha, quer se comunicar de fato, a pessoa que quer vencer de fato, a pessoa que quer criar novas oportunidades, que quer evoluir como pessoa, como empreendedor, ela tem que sair da zona de conforto e buscar fazer alguma coisa. Se a pessoa às vezes não consegue tirar um dia para ir para uma reunião, para ir para um encontro de negócio, de network ou de parceria de negócio, cara, a pessoa, sinceramente, o cara em si não está disposto a, a, a conquistar o que talvez ele almeje. É exatamente. muito Desculpa eu te diferente. interromper, mas assim, é porque é uma coisa muito interessante, assim, é o seguinte, Sim, existe uma frase do Mito do Empreendedor, o livro Mito do Empreendedor, que diz o seguinte: todo empresário foi empreendedor, mas nem todo sim, empreendedor se transforma em empresário. Então, exato. o empreendedor, ele tem essa coisa. Tem gente que só empreende. Ela empreende, 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 ela começa uma coisa aqui, começa outra ali e acaba não fixando em nada. Eu escrevi um livro chamado A Empresa no Divã, que eu identifiquei 4 perfis de empresários que eu atendo aí no longo da minha carreira aí, de atender empresário. Então, o que é que eu identifiquei, Samir? É o especialista em maus negócios, o quase lá, o bem-sucedido com síndrome de impostor e o azarado. E olha, deixa eu te Eu contar gostei. uma coisa interessante. 70% dos empresários que eu atendo, grandes e pequenos, isso aí é interessante, são o quase lá. E você sabe o que é o quase lá? É aquele Não, cara, prefiro não arriscar o é palpite. aquele cara que tudo que reluz é ouro. Aí ele vê uma purpurina voando, ele quer correr, vê outra pulando ali, ele quer correr atrás. Resumindo, ele não fixa em nada, ele não coloca foco. Então, eu tenho Sim. pacientes aqui que tem empresa bilionária e é quase lá. Fica se distraindo, em vez de tomar conta do negócio que dá dinheiro, ele fica se distraindo com essas coisas, entendeu? Então, se você está falando, e como você tem esse grupo de empresários, acho que é
aula para eles, né? É o que eu falei para você no início. O objetivo do podcast é compartilhar histórias e ensinar alguma coisa. E eu acho que Sim, o grande ensinamento que eu falo é assim, o quase lá é 70% dos empresários que eu atendo, estou dizendo que é dos empresários mundiais, daqueles que chegam para mim. Eles são esses que eles se distraem demais. E aí eles perdem grandes oportunidades porque eles estão distraídos. Então não estão focando, entendeu? Então, o teu grupo, então você tá, se pesquisar, tá lá cheio de quase lá. com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Muitos quase lá e muitos que não saem da zona de conforto não querem fazer nada, só querem falar que são. Eu pego muito essas falhas. Eu acho que a pessoa tem que ter. Eu sempre costumo dizer que todos nós temos que ser ambiciosos, não gananciosos. Nós temos que ter ambição. A Sim. ambição é a ponte que te conecta da onde você está até onde você quer chegar. É simples assim. E as pessoas, muitas das vezes, ficam naquela zona de conforto e não avançam. Eu Hum, sempre fui um cara muito ousado no mundo dos negócios. Eu sou ousado, eu gosto de assumir riscos calculados. Muitas das vezes eu acabo errando, perco a mão ali, erro, mas eu, pelo menos, faço. Muitas pessoas não têm a audácia de fazer e ficam pensando: ah, e se? E se? E se já foi? Não existe se. Então, uhum, o momento é único. Nós temos que valorizar cada segundo da vida. E no mundo dos negócios, não, assim, os negócios não permitem amadorismo. A grande verdade é essa. No Brasil, num mundo competitivo como nós vivemos, globalizado e competitivo como nós estamos vivendo, né, como estamos encarando, um cenário capitalista, a concorrência é gritante. Então você tem que se posicionar para ser reconhecido. Eu fico vendo muito também a falha desses gurus. Eu comecei bem antes, eu acho que da maioria desses gurus aí na época do coach. Hoje eu nem costumo mais falar sobre o coach, mas ele tem umas ferramentas interessantes, mas eu prefiro mais o branding. Tá? Eu uhum, atuo desde 2008 também. Eu iniciei esse trabalho através do mentor que eu tenho muito carinho e respeito, Beto Matos. uhum. Ele me convidou para fazer um trabalho dentro da prefeitura, de uma prefeitura aqui no município do Rio, para poder conscientizar e mudar a forma de operação dos servidores. Você imagina a dificuldade que é isso. Imagino. E muitos conseguiram assim entender que a mudança era necessária. Não ficaram presos a dogmas nem paradigmas. Eles entenderam aquilo ali, quebraram aquele bloqueio e avançaram como Exatamente. profissionais na área deles. A Mas, gente tentava desburocratizar e mudar o modo de atenção que eles deveriam dar ao povo. Então, eu olha, deixa eu só falar, você falou um tema aqui que eu acho importante a gente destrinchar um pouquinho, a história dos coaches e dos gurus. Eu sim, aprendi, eu sou psicóloga, eu vejo muito psicólogo brigando com coach, eu não tenho problema nenhum com coach. Eu aprendi muito com os coaches, entendeu? Aprendi sim, muito. 2014, 2013 em diante, começou esse movimento de coach no Brasil e eu fiquei muito curiosa e fui correr atrás para entender, porque a gente fica muito, cada um na sua igrejinha, né? Então, sim, e a gente isso precisa é verdade. conhecer o que está fora. Eu fui conhecer, eu aprendi muito. E o que eu percebo muitas vezes, que o problema muitas vezes não é do guru nem do coach, é da pessoa que contrata e quer, como você falou aqui, de zona de conforto. Quer que o guru Sim, ou o coach vá fazer o trabalho que só ele pode fazer. Então, sim, a minha prática, essa minha, eu sou muito, assim, meio um pouco durona, no sentido que, assim, a cada encontro das minhas mentorias tem um propósito, tem uma tarefa, tem algo que precisa ser feito. E eu aponto bem, ninguém é obrigado a nada. Mas eu mostro para as pessoas, claramente entre as pessoas que estão ali juntas, o seguinte: quem faz, resolve. Quem faz, sim, quem faz o que tem que fazer, a coisa funciona. Agora, quem não faz, não existe mágica. Então, existe o empreendedor do pensamento mágico, que ele acha que ele vai contratar o guru, o coach, o psicólogo, seja lá quem for, e magicamente as coisas vão acontecer. E não é assim. Então, o que eu vejo das pessoas que não conseguem fazer um negócio avançar, ter uma ideia dela ir adiante,
É que quando eu olho para ela, eu chego perto e falo assim: o que é que você fez? Ah, isso, isso e isso. E que mais? Ah, eu fiz isso. Então, faça isso essa semana, até o próximo encontro. A pessoa não faz. Então, o que eu percebo claramente é que as pessoas que não chegam lá, elas não fazem nem 30% do que elas deveriam fazer. E aí Sim, depois ela são os compradores de cursos compulsivos, compradores de mentorias compulsivas, porque eles querem uma fórmula mágica. Eles não querem fazer o que eles têm que fazer. Eu acho que esse é eu concordo. é a grande coisa que a gente precisa dizer, né? Não deu certo porque não fez ainda nem 30% do que devia estar fazendo. Aquele que deu certo fez. Eu As pessoas concordo. olham para os resultados, né? Mas elas não olham para a jornada. Exatamente. Eu vou fazer um adendo sobre isso, que é o seguinte: 99% é culpa da pessoa que contrata. E, assim, eu só não concordo com o modo que alguns gurus costumam ludibriar as pessoas falando justamente que existe uma fórmula mágica. Porque isso é balela, não existe. Óbvio. Fórmula mágica não existe. Existe um empenho, existe o cara se dedicar, existe o cara mudar a forma de pensar, a mudança do mindset, a quebra dos paradigmas, sair da zona de conforto e poder se desenvolver no negócio que ele está propenso a fazer. Então, assim, eu só não concordo com a forma que os gurus costumam vender a imagem. Eles querem vender porque eles querem arrecadar. Eles também são empreendedores. Sim. Mas a forma acaba sendo também um pouco errada. Contrapartida, a pessoa que se propõe comprar quer um tipo de facilidade, como você falou, acha que tem uma fórmula mágica. É O a mal do fórmula mágica. brasileiro é esse. É a Eu vou fórmula falar uma mágica. coisa para você que eu vi, assim, eu não vou lembrar os dados precisos, mas que eu achei um absurdo, eu acho um absurdo. O Brasil é um país falido de cultura. Culturalmente, o Brasil é um país falido. Eu peguei uns dados recentemente, eu estava lendo, a quantidade de pessoas que jogam nessas plataformas de tigrinho Uhum. e o valor que eles consomem anualmente com esses jogos. Aí você faz um comparativo de quanto o brasileiro investe, por exemplo, numa bolsa de valores e o quanto ele investe nessas plataformas de jogos. Eles querem facilidade e não vão ter. Querem O mágica. brasileiro gosta de Exato. ser tirado como burro. Eu, Mas assim, falo, eu tenho olha, muita tristeza. eu acredito, sinceramente, Samir, que não é um problema só nosso, né? Porque assim, né? Eu trabalho com brasileiros fora do Brasil desde 2017. Então, atuo com comunidades brasileiras fortes nos Estados Unidos desde essa época. E é uma coisa assim que assim, aí eu conheço bastante a cultura americana, por exemplo, né? Então todo mundo acha que lá o mundo é perfeito, tudo não sei o que lá. Aí você olha lá para os Estados Unidos, 50, mais de 50% dos americanos não tem US$ 1.000 guardados. Você sabia disso? Não, eu Mais creio, de eu nunca cinquenta achei. por cento dos Eu americanos, é como imagino. aqui no Brasil, mais de 50% não tem R$ 1.000, US$ 1.000 Mas guardado. se você fizer um comparativo É uma de população cultura endividada. e de É, entendimento de investimento, você vai ver que os americanos investem muito mais nas bolsas do que um brasileiro. É sim, desproporcional, é gritante. Isso aí são dados internacionais, de países que é, fazem investimentos, né? Que o é, cidadão, não digo nem uma empresa, eu digo o cidadão, pessoa física faz. No Brasil não chega a 2%. Isso é então, vergonhoso, assim, mas chega a mais de 30 tigrinhos, entendeu? De jogos. exatamente, exatamente. Então, é É absurdo. esse pensamento mágico de achar que vem uma solução mágica, né? Mas voltando aqui para os Exatamente. empreendedores, o que é que acontece? É assim, eu tenho até um amigo meu que ele até veio aqui no podcast que fala sobre vendas, o Willi, e ele estava falando sobre isso, não nesse podcast, mas em outra palestra que eu vi ele falando o seguinte, que mais de 80% das pessoas elas não se movem para nada. Exato. Quem tem empresa sabe que as pessoas que trabalham de CLT, as pessoas, muita gente, não estou dizendo que todos são assim,
Eles só têm uma ambição, que o dia 5 o dinheiro esteja na sua conta, mais nada. Então, não faz o empreendedorismo dentro do seu próprio trabalho, porque o trabalho também é uma empresa, é o seu negócio, né? Hoje em dia, Sim, não tem mais carteira assinada, tem que ter um MEI mesmo, porque muitas empresas não querem mais pagar tanta, sim, tantas despesas sobre o empregado e obriga o cara a ter MEI e ele fica ali a vida toda. E para fazer alguma empresa acontecer, é preciso muita coragem, muito desprendimento, você tem que se dedicar. A verdade é essa. O empreendedor, sim. aquele empresário, é aquele que ele se dedica, que ele faz o dever de casa dele. Se o cara não está fazendo o dever de casa dele, ele vai ficar só empreendendo, 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 e também não sai do lugar, buscando soluções mágicas, né? Eu estava vendo, inclusive, isso, porque eu atendo muita gente, então, a semana foi agora, recente, uns 15 dias atrás, eu atendi um rapaz jovem que acabou de montar um negócio, e eu perguntei, e aí, como é que são os processos? Quais são os processos de venda do seu negócio? Não, olha, eu abri a loja, está aberta lá. Quando eu identifico uma oportunidade, eu vou lá. Quando eu identifico, eu digo, então não tem, Não entendeu? fez um estudo prévio. É o pensamento mágico, esse sentimento mágico que só porque você abriu a loja vai acontecer. Que você não precisa ter um processo determinado de venda, que você precisa é, criar processos para isso, que você não pode contar só com aquela lojinha ali numa cidade pequena, que você pode expandir esse negócio para o Brasil inteiro. Então, é um pensamento mágico, é falta de conhecimento, entendeu? E aí, assim, o que eu faço é o que você faz. Eu fico, olha, leia isso, leia aquilo, ó, vem e fala, você precisa estudar mais, você precisa estudar isso, você precisa, entendeu? Porque mesmo para você pode, fechou teu áudio, tua câmera aí, fechou. Voltou. Agora está de lado, você tem que consertar para ficar na posição. Ajeita Deixa eu aí. ver aqui. Você está. Eu nem alterei a posição. Deixa eu ver Não, aqui. mas às vezes é alguma coisa. Só vira o celular, mexe nele. Ele virou sozinho. Às vezes o meu celular eu viro, ele não acontece nada. Eu tenho que ficar ali ah, clicando nele para ele. Deixa eu ver aqui. Nada não. A vantagem do podcast é que a gente vai e corta esse pedaço depois, entendeu? Dá para cortar de boa. Depois a gente ajeita e aí fica tudo ok. Voltei ou não? Não, você está de lado. Você está assim, ó. Estou de lado ainda? Está de lado. Deixa eu ver. Bota o celular assim, ó, nessa posição para ver se ele volta sozinho. Então, ele tá. Eu não tinha tirado a posição que estava, não. Pois é, mas você está de lado. Agora ficou. Bom, só que agora ficou com as duas tarjas. Tudo bem, vamos seguir assim. Deixa eu Porque ver. tá até melhor assim, seu rosto está mais iluminado. Ficou Deixa melhor assim. assim? Pode manter assim, entendeu? Pode deixar assim. É, então, Sami, eu não atendo americano, eu atendo brasileiros, né? Eu estou até mentorando uma empresa que é de uma brasileira casada com um americano, né? E eu não posso Certo. falar das empresas americanas por uma única pessoa, né? Então, eu conheço a empresa deles por dentro, eu estou mentorando eles, mas até coloquei uma psicóloga para atendê-lo, porque ela fala inglês e precisava falar fluentemente, né? E ela está atendendo, então trouxe as informações para mim, as informações da empresa, no caso, né? E a esposa que está comigo, e ele fez o processo com uma psicóloga da minha equipe, né? E Certo. os mesmos erros que a gente vê aqui, sabe? Os mesmos erros. Dificuldade de treinar, desorganização, dificuldade de contratar, entendeu? É muito, assim, é nessa empresa, que é a única que tem um americano que eu estou atendendo, os padrões são iguais. Os brasileiros que têm empresas nos Estados Unidos, o ano passado eu passei 3 meses andando pelos Estados Unidos, entendeu? Eu estava atendendo esse pessoal Certo. todo online, todo mundo, você precisa vir aqui, você precisa vir aqui. Aí veio a pandemia, e aí demorei para conseguir o visto para ir lá, e aí, o ano passado eu consegui o visto, e
no início do ano, mas adiei um pouquinho. Em junho do ano passado eu visitei inúmeras empresas de brasileiros nos Estados Unidos, na Flórida, na Califórnia, em Utah, New Jersey, Miami, entendeu? Visitei muitas empresas. Os mesmos problemas que a gente enfrenta aqui, entendeu? Os brasileiros levam, eles levam o jeitinho brasileiro para lá, Para entendeu? lá, E piora um para pouco. onde vão? E piora um pouco, vai, piora. Porque eles pegam um pouco da cultura americana, faz uma mistureba e faz uma salada de fruta bem complicada, sabe? Não treina. Os americanos, de um modo geral, as empresas americanas, eles têm muita dificuldade de treinar as pessoas. Eles querem que as pessoas cheguem muito pronta e não tem tempo, chegou, já tem que saber que tem que começar a trabalhar, que paga por hora, né? Então, cada hora vale dólar. Sim, Então, você tem que chegar já fazendo. E eu vi muita coisa assim, nossa senhora, vi muita coisa errada. Entendeu? Eu tive até alguns clientes que a gente fez alguns ajustes e alguns acertos, porque eu fiquei um pouco chocada com o que eu vi, entendeu? Eu fiquei eu bem, imagino. bem chocada, porque eu falei, meu Deus, você já imagina quando a gente escuta muito essa coisa da América, com os dólares, etc., mas eu vejo que as dificuldades dos empresários, dos empreendedores e empresários, elas meio que são comuns, entende? São um Sim, pouco comuns, né? Então não é muito fácil, porque se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor, né? sim, é verdade. Essa é a Nem grande. todo mundo está preparado para ser. É, entendeu? E aí, isso que você estava falando aí no início, da dificuldade de se reunir, né? Da indisponibilidade, né? Porque isso não é nem dificuldade, Sim, é indisponibilidade das pessoas. Que exato. também houve também uma história aí, né? No meio do caminho, né? Como dizia o nosso poeta Drummond de Andrade, apareceu uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho apareceu a, E é normal, é comum aparecer. A apareceu a pedra a gente pandemia. tem que quebrar e construir uma ponte E na para nos pandemia conectar. Na pandemia, nós nos habituamos com o Zoom, com a internet, e ninguém mais quer se mover para nada. Antes da pandemia, a gente tinha uns encontros aqui no Rio de empreendedores, de marketing, eu ia a Sim, muitos. Tinha muitos coaches fazendo esses encontros, outros mentores fazendo esses encontros mensais, e a gente tinha muito esse network de ir para alguns lugares para encontrar empresários e fazer essas trocas. E aí, depois da pandemia, pelo menos os dois que eu ia pararam, nunca mais fizeram esses encontros. E tem alguns grupos que continuam fazendo, né? Mas eu achei sim. alguns um pouco engessados. Fui convidada para participar de um grupo aí que tem uns encontros, mas assim, você tem que ir, é obrigado. Aí eu falei, não, quero não. Nada que obrigue é bom, as coisas têm que ser É, espontâneas, a pessoa tem que querer. entendeu? Mas aí, assim, qual é a maior, assim, a coisa que você mais aprendeu esses 4, 5 grupos, 6 que você criou, além do que você estava falando aí? O que é que você aprendeu mais com essa galera aí? O que é que você observou? Porque aí você teve centenas de pessoas nesses grupos, né? Centenas de Sim, empreendedores ávidos por na crescer. verdade, bateu quase milhares, né? Sim. Porque no Facebook nós passamos de 20 mil. Nossa vida. E no WhatsApp, 200 e pouco cada grupo. São assim, uma quantidade bem significativa, mas justamente é o problema que eu te falei. Muitos não estão preparados para ser empreendedores, ou só são empreendedores na fala. Uma das coisas assim que eu mais aprendi, como eu estava até falando para você, foi a importância de se conectar. A conexão te abre portas. Eu tenho relação com pessoas de outros países também, aqui da América do Sul, tenho muita relação com vários países na Europa, na África, né? Assim, e é sempre bom estar se comunicando, as pessoas acabam te tendo como uma referência, pedem para você, te chamam para parcerias. Agora mesmo, recentemente, eu fui chamado para uma parceria por um amigo que está lá no nosso grupo, que ele é de Moçambique, é o Paulo. Ele me chamou também, é Paulo, dois Paulos. Olha aí. Ele me chamou para ajudar a montar um projeto de segurança para o governo, né?
E assim, eu achei muito interessante. A Europa, eu tenho alguns amigos também que nós sempre estamos em contato, pessoal em Portugal, tinha um amigo na Suécia. Então, assim, a conexão, quanto mais você se conecta, mais oportunidade você cria. Tive Hum, muita oportunidade no Peru também, eu fui com um grupo tentar comprar um cassino lá, porque lá os jogos são liberados, né? sim, Diferente aqui do Brasil, que eu acho que eles não têm uma visão muito empreendedora, os nossos governantes, na verdade, eles querem mais sugar do que gerar oportunidades, e esse dinheiro nós acabamos perdendo para países vizinhos, né? Que sim. muitos brasileiros gostam. Não discordo de curtir um cassino, de brincar, não. Eu discordo, como eu te falei, do cara deixar de fazer é, um investimento mais pé no chão, vamos dizer assim, que é aplicar um dinheiro na bolsa de valores, comprar uma ação, ou então fazer um CDB, é, sei lá, aplicar no tesouro, fazer qualquer negócio do que jogar numa plataforma dessa. Mas a galera que prefere isso. Então, isso eu não sou muito a favor. Mas agora, tá numa viagem, quer passear, quer ir para Las Vegas, jogar no cassino. Eu fui para o Peru, fui para aqueles cassinos, brinquei, fui para cruzeiro também. Quando aqui os cruzeiros no Brasil, o solo é italiano. Então, você acaba também se divertindo nos cassinos. Isso eu não sou contra. Isso eu não sou contra. Eu acho que o Brasil deveria enxergar como a maioria dos países enxergam, né, os países da Europa e os países vizinhos aqui, e trazer essa geração de renda, né, de emprego, de oportunidades, com a liberação dos jogos. Hum, Entendeu? Então, assim, eu fui para lá para ter um bom relacionamento no Peru, um amigo de Lima, que inclusive é assessor do prefeito de lá, e levei um grupo daqui para comprarmos um cassino. Mas isso já tem alguns anos, se salvo engano, foi em 2014 ou 16. E assim, são conexões que a gente cria e vai criando vínculos e as pessoas acabam te tendo como referência no Brasil, essas pessoas de fora, né? sim. E as pessoas de outros estados, quando você faz uma parceria bem sucedida, começam a te ter como referência também. O Paulo, do Rio Grande do Sul, acabou de me chamar para um negócio de vinho que eu achei formidável, um trabalho que eles têm lá E a cidade lá é linda, com né? Bento vinho, Gonçalves é linda, né? Uma cidade Bento muito boa. Gonçalves. Lá é maravilhoso. E o Paulo está me chamando para esse negócio e eu falei para ele que eu vou entrar com ele. Estou sendo chamado para um clube até de negócios em São Paulo. Estou vendo se eu consigo ir mês que vem, porque também aqui é uma correria muito grande para mim, mas quero ir justamente com amigos de grupos e outros que eu conectei no meu grupo, que são de outros grupos que eu também faço parte. Sim. E assim, e a conexão não tem limite, vai te abrindo porta, você vai conhecendo mais pessoas, vai fechando mais negócios, mais parcerias, e o seu nome vira o seu cartão. Antigamente nós precisávamos dar aquele famoso cartão de visita. Eu costumo falar, o meu cartão de visita é meu nome. Isso, Muitos sabem quem eu sou. Ah, Samir Abdala, eu sei quem é. Ah, sim. Samir Abdala, tal, que trabalhou no governo. Ah, o Samir Abdala, do grupo de empreendedores. Ah, o Samir Abdala, que me deu uma consultoria, me ajudou a alavancar o meu negócio. Eu gosto de ajudar pessoas a alavancar os negócios. As Hum, pessoas, às vezes, não conseguem, têm aquela determinação, aquela força de vontade. Um negócio Mas é pequenininho, porque até grande é, mesmo, eu gosto de a, ajudar. a questão que você está falando muito aí, sabia, a questão da mentalidade, né? Então, quando eu comecei a atuar nos Estados Unidos, eu entrei na comunidade brasileira, grande lá, com milhares de pessoas nessa comunidade, que eles lá, esse mentor de lá que se chama Marcos Jacober, ele ensina as pessoas como comprar e vender imóveis de leilão nos Estados Unidos, né? Lá, 5% dos americanos perdem os seus imóveis por não pagar o IPTU de lá. E ele ensina como os Certo? brasileiros a comprar e vender imóveis de leilão lá. E ele observava o seguinte: a pessoa comprava o desafio, que ele faz isso via desafio, ele faz o desafio da primeira compra, te ensinando a como fazer a primeira compra, né? Aí depois que você fez a primeira compra, você entra na comunidade para continuar ali tendo, recebendo as informações, acompanhamento, para tirar as dúvidas, né? Para vender e para comprar outras e tal. E as pessoas, assim, ficavam lá um ano, dois, pagando a comunidade, e muitas sem comprar nada,
outras comprou, mas não vendeu, não colocava as propriedades à venda. E ele não entendia, ele disse assim, por que que a pessoa sabe, Clenice, e ela não coloca em prática? E aí, a primeiro momento que eu entrei lá, eu percebi três características dessas pessoas. Procrastinadores, em primeiro lugar. Eles ficam procrastinando, procrastinando. Segundo, eles tinham muito medo de falar inglês, que o brasileiro lá fora às vezes fala, mas tem medo de falar frente a um americano, acha que não sabe, e medo de falar em público. Então, eu comecei a atuar nessa comunidade justamente para destravar essas pessoas, entendeu? Eu, inclusive, gravei um Sim, podcast semana passada, vou colocar no ar domingo, vou te mandar para você ver. Uma das pessoas que eu mentorei, que começou com US$ 30.000 em 2020, 2022, e hoje já está assim, na casa dos milhões, entendeu? Comprando e vendendo imóveis para investidores. Você pode investir lá, qualquer pessoa pode investir nos Estados Unidos. Você pode comprar uma propriedade lá. Então, ele pega o seu dinheiro, compra a propriedade para você, entendeu? E você vai fazer o negócio para você. Então, assim, hoje está na casa dos milhões. Então, um negócio incrível, mas é só para quem tem coragem de estudar. Porque aí, se você vê a propaganda dele, você vai dizer, ah, mas esse cara é um enrolão, ele está dizendo que é fácil. Ele está dizendo que é fácil. Não é fácil. É possível, mas é trabalhoso, porque você tem que aprender muitas coisas. E, principalmente, ter coragem de falar, né? Ter coragem de abrir a boca e falar. Assim, mas aí assim, a mentalidade da maioria era o medo. Medo porque eu sou sim, estrangeiro, outros porque eu sou ilegal aqui. Cada um tinha um medo diferente, entendeu? Então, assim, a psicologia ela entra muitas vezes nessa história do empreendedor, porque o que é que acontece? A gente repete os nossos padrões familiares em tudo que a gente faz. A gente sim, repete os padrões que a gente aprendeu do nosso pai e da nossa mãe, na forma como a gente se comunica com os filhos, com os parceiros, com os funcionários. E aquilo que você trouxe da sua família, coisas boas e coisas ruins, a gente repete no nosso negócio. Então, quando você é, a- é, procura o autoconhecimento, você vai aplicar o autoconhecimento ao teu negócio, né? O teu trabalho no grupo ajuda bastante nisso, né? Porque vocês estão sempre trocando muitos livros, né? Muitos sim. livros. Eu vejo muito pessoal, Diariamente. que livro tal, quem tem livro tal, que é muito bom. Os livros abrem a nossa mente, mas o que abre realmente a nossa mente de forma mais efetiva é o autoconhecimento. É você, peraí, o Sim, que é que eu estou repetindo aqui do meu pai e da minha mãe? Né? O que é que eu estou repetindo? Porque a gente está repetindo o nosso pai da infância, né? Está repetindo o nosso pai da infância muitas vezes, né? E o teu pai já nem é mais daquele jeito, já mudou, já evoluiu. E você ainda está sim, repetindo aquele padrão, aquilo que você viu quando você era criança. Então, é esse o meu trabalho, né, com os empresários, é mostrar para eles, fazer com que eles parem para refletir. O que que você está repetindo que não apoia o teu negócio? Então, tem muita crença. Ah, a minha família, meu pai montou negócio e não deu certo. Então, eu também não vou dar. Entendeu? Isso eu sim. estou aqui o dia todo. São crenças limitantes, né? Por isso que eu, no início, né, da nossa entrevista, eu falei sobre a quebra de paradigmas e a Sim, mudança do mindset. Isso sim. são crenças limitantes que precisam ser quebradas. Exatamente. O principal que eu diria que quando a gente está aqui no processo de deixar um ensinamento em torno disso, é esse parar para pensar o que é que eu estou repetindo que não apoia mais o meu negócio, né? O que é Sim, qual é o ponto que sempre se repete no meu negócio? Qual é o erro, né? Que sempre se repete no meu negócio, né? Porque se você pode olhar que você, com essa experiência desses anos todos com esses empresários, vai ver, se você perguntar um dia no grupo assim, qual é o erro que sempre se repete no seu negócio? Você vai ouvir muita gente que tem sempre um erro que sempre se repete. Eu falo que as empresas são como carro. Todo carro vem com defeito de fabricação, né? sim, Então, assim, eu me lembro que eu comprei um carro vermelho uma vez e esse carro tinha um problema de aquecimento. O primeiro defeito que ele deu, eu comprei zero. O primeiro defeito que ele deu foi no aquecimento. Ele morreu dando defeito no aquecimento.
Porque Caramba, é é, complicado, né? É complicado. você leva na oficina, você conserta, mas ele sempre vai ali. O outro carro que eu tinha era uma outra coisa, que era um Loga, que também era a mesma coisa, também foi comprado zero, e ele sempre deu defeito. Enquanto eu estive com aquele carro, ele sempre deu defeito naquele mesmo ponto. Ele de manhã não pegava, eu tinha que enfiar WD ali não sei aonde, que eu vi o cara fazendo e aprendi. Pra- Então, Para assim, poder botar para pegar. então eu tive um prêmio que era a álcool, né? Quando meu filho era criança, então a gente tinha que sair bem antes de manhã para ver se ele ia pegar ou não, porque se ele não pegasse, a gente tinha que sair correndo para a escola, porque naquela época não tinha Uber, né? Naquela época não tinha Uber, É verdade. o táxi era muito caro, então a gente tinha que descer muito antes, porque nem sempre o carro pegava. Então, as empresas são iguais, elas têm um ponto ali de algo que sempre se repete. E esse algo que sempre se repete, ela está ligada à tua cabeça. É você Sim, que está verdade. estragando o teu carro, é você que estraga a tua empresa, entendeu? É algo que você traz da tua família que se repete, né? O ano passado, meu filho se Sim. mudou e ele comprou um sofá num shopping chique aqui da Barra, né? E aí prometeram que entregariam o sofá para ele em 30 dias úteis. Isso era agosto do ano passado e dia 14 de agosto. Aí, quando só foram entregar em dezembro, depois de muita briga, ele foi lá e brigou muito, nananana, foi uma dificuldade. No dia que foram entregar, eles foram 3 vezes na casa dele para conseguir entregar o sofá. Uma vez trouxeram a chaise do lado errado, aí ele devolveu. Da outra vez, trocaram a base com outra pessoa, ele devolveu. Precisou de 3 vezes. Aí ele tinha comprado a lavagem do sofá, a lavagem não, a impermeabilização do Impermeabilização. sofá. Aí aconteceu a mesma coisa. A pessoa teve que ir 3 vezes na casa dele para falar. Ele disse assim, mãe, isso que você fala é a pura verdade. Então eles são desonestos, eles não têm integridade, eles não têm capricho e todo mundo que eles contratam a empresa que vai entregar não tem, a empresa que vai fazer a impermeabilização também não tem integridade. É um padrão. Você tem razão. Tudo neles foi ruim. Nenhum assim. Eu cheguei a duvidar que ele recebesse esse sofá. Achei que ele tinha passado por um golpe, entendeu? Porque ele pagou Eu a já 20. passei por um negócio parecido. Então, Hoje as empresas não conseguem enxergar de uma forma. Todo negócio você tem que enxergar ele, assim como o Ike Batista falava, 360 graus o negócio. E as pessoas não enxergam. Você tem que olhar o teu negócio de fora e ver onde pode ser as falhas, corrigir, analisar tudo. Por exemplo, uma empresa dessa que vende imóveis, ela tem que enxergar desde o funcionário, no modo de atender, até a pós-venda, até o pós-venda. A entrega, se a empresa que vai fazer a entrega terceirizada é uma empresa correta, se o pessoal que está fazendo a entrega são pessoas que estão zelando pelo patrimônio que a pessoa comprou, o pós-venda tem que receber, tem que ser receptivo. É muita coisa. Só que as pessoas montam a empresa e deixam lá, tá ótimo, montei meu negócio. Agora vamos vender e ganhar dinheiro. A vamos vender. realidade é bem diferente, né? É bem Exatamente. diferente, porque quando você faz uma venda mal feita, acabou. É. Uma venda mal feita acabou. Você perde o cliente, Então, assim, entendeu? E é a pior coisa que pode acontecer. o processo de venda dessa empresa é perfeito. Eles fizeram chamar, como é que é a sua sala? Me dê a medida. Fizeram um desenho lindo, então esse lado fica melhor porque ganha espaço, né? Fizeram um projeto gratuito. O processo de venda foi lindo. Agora, a entrega, é isso que você falou. As pessoas precisam entender que a venda não é só o ato de vender, é até você Não, entregar. É a entrega. sim. A entrega é que vai definir se a venda foi perfeita, né? E Sim, e o muita gente. pós-venda também, porque você Sim, pode receber elogios ou críticas. sim, Eu não, tenho uma loja que eu passo longe dela. Eles sim, quiseram fazer tudo por mim depois e eu falei que não, que eu ia colocar em todos os meus grupos essa empresa, de forma negativa, sim. porque me ludibriaram. Mas depois eu acabei deixando para lá. Só que perderam um cliente Não, bom, mas porque eu costumo sempre comprar. infelizmente, Samir, a É, gente é, precisa falar porque é o único jeito de melhorar é ser punido, infelizmente. É ter uma punição, sim, entendeu? É ter uma punição, porque se você não fala, sim, é, eles já continuam, era, eles continuam fazendo igual. verdade.
Então, muito bem, achei o nosso papo aqui muito legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Fique à vontade aí. Eu gostaria de convidá-los, né? Quem quiser fazer parte do nosso grupo do Milionários SA, estamos lá no Facebook. Se quiserem fazer parte também do nosso grupo no WhatsApp, conhecer mais um pouquinho sobre o empreendedorismo, que tiverem vontade de criar novas parcerias, fazerem novas conexões, eu vou deixar o meu Instagram, a pessoa pode Isso. me chamar que eu adiciono no grupo. O meu Instagram é Samir Abdala, um Y, R no final, Eu vou Abdala. colocar, eu vou colocar o seu Instagram, entendeu? Tá ótimo, É, Cleinice. Obrigado, então. Então, vou eu não preciso colocar no nem falar, mas Instagram. é Samir É, Abdala, não vai ter problema, pode falar. Samir underline Abdala. Maravilha, eu vou Então, assim, colocar. pode ficar à vontade, me chamem, quiserem fazer parte, trocar ideias. Você que Então, está com dificuldade de um negócio, tem algum negócio, quer dar uma alavancada, conte comigo, pode me chamar, eu gosto de ajudar, eu posso orientar ou fazer uma mentoria durante um período para ajudar os empreendedores. Eu acho que o empreendedor tem a obrigação de ajudar o outro empreendedor. É isso aí. assim que a sociedade cresce e todos evoluem. Muito bem, perfeito. Ó, Samir, eu quero te agradecer novamente. Adorei o nosso bate-papo, foi ótimo. E também falar para todo Também mundo gostei muito. assistir aqui o nosso podcast. E também sempre lembre disso, é importante, a gente tem que pedir mesmo para a pessoa dar um like, se inscrever no canal, para que essas Com ideias que a gente está certeza, compartilhando aqui, tão boas, elas cheguem a mais pessoas. Então, e eu também com certeza. eu faço parte desse grupo, é um grupo de trocas muito interessante, respeitoso, né? Muito respeitoso, entendeu? Nunca tivemos nenhum problema no grupo esse tempo todo, né? Anos, sei lá quantos anos tem que a gente Verdade. no grupo aí. Vale a pena e eu concordo, a gente precisa se juntar, se reunir para que cresçam, né? Que as pessoas só crescem juntas, né? Diz aquele Sim, velho sim. ditado, quem quer ir rápido, né? Vá sozinho, mas Vai sozinho. quem Quer ir quiser ir longe, vai longe, vá acompanhado. acompanhado. Então, ó, muito obrigada, Samir, por Exatamente. ter vindo aqui. Eu que agradeço, Faça sua Clenice. experiência. Agradeço a oportunidade e eu quero botar depois o nosso vídeo lá no grupo. Pedir Sim, para a galera assistir, pedir para a galera compartilhar. exatamente. Então, na próxima, essa semana já tem um já que está na fita, que é o do esse rapaz aí dos Estados Unidos, e na próxima semana vai ser o nosso. E Tá ótimo, eu vou te mandar, entendeu? Tudo, e para você tá ótimo, compartilhar. Então, muito bem, muito tá ótimo. obrigada.